Pessoal, o que está acontecendo com São Paulo? O tricolor do Morumbi, o gigante, jogou ontem lá no Sul, perdeu para o Grêmio de virada, jogou bem o primeiro tempo, mas eu quero aqui conversar com você que é torcedor do clube. Ou se vai, é claro, vai zoar, vai brincar, mas aqui não vou falar com clubismo ou eu sou torcedor do rival, ou eu quero que um time como o São Paulo Grande se lasque, que feche, um a menos para disputar título. Não é esse o intuito do canal nem dos vídeos. Então eu quero saber assim, torcedor de São Paulo, você, o que acha dessa situação? Quem é o culpado? Ou quem é os culpados? Quais os problemas? Que eu acho que não tem só um, são vários. Então assim, o que está acontecendo com o São Paulo que nos últimos quase 10 anos se afundou numa situação que é assim, lamentável. Se eu fosse torcedor de São Paulo, eu ficaria triste, mano, com a situação. Eu tentaria mudar alguma coisa, mas não é o meu intuito aqui querer resolver o problema dos outros. Eu quero entender como o torcedor do São Paulo está vendo essa situação que é realmente triste e lamentável para o futebol, para o esporte que a gente tanto ama. Então assim, eu acredito que a maior parte da culpa é da diretoria, seja ela o presidente, os que passaram nos últimos anos, os dirigentes, o diretor executivo, o diretor de marketing, o diretor não sei o que lá, o da base, tudo que envolve a gestão do clube como empresa, como entidade. O São Paulo deixou a desejar muito nos últimos anos. Foi amadorismo, para não usar outra expressão, porque eu não quero ter processo, que eu não tenho como pagar advogado. Então vamos só dizer amadorismo e péssima gestão, incompetência ou atos falhos. O São Paulo está envolvido em esquema de corrupção, esquema de coisas que a polícia está investigando. Então assim, para a história do clube é um ponto na história lamentável. O time está em declínio, vamos dizer assim, tá caindo sem paraquedas, é queda livre. Então assim, para o clube com essa história é lamentável. Um clube tricampeão do mundo, não me importa se você vai falar que é Mundial FIFA só uma vez, os outros é Intercontinental, é tricampeão do mundo, e não me importa com a nomenclatura da FIFA, beleza? Porque é politicagem, por isso que eles fizeram o Super Mundial. Politicagem e empresas, marcas, dinheiro é complicado. Então o São Paulo, na sua grandeza, deveria ter... Não está nessa situação. É inaceitável, é inadmissível, é lamentável. Então eu acho que a culpa maior é da diretoria, é dos dirigentes. Pouca culpa dos jogadores, porque muitas vezes eles não têm culpa de ser ruim, ser contratado e ganhar altos salários. Não tem culpa os técnicos que lá passaram, mas alguns têm seus pontos bons e ruins. O Diniz, que chegou a liderar o campeonato, mas com aquele time não tinha condição, ia cair, mas criou-se uma expectativa imensa e ele não cumpriu, ele não conseguiu satisfazer aquelas necessidades dos torcedores, achar que o time poderia ser campeão, porque não tinha condição mesmo, não tinha elenco para isso, e ó, que caiu, despencou. O clube foi lá e falou: esse treinador não presta. Então assim, eu sei que o torcedor é passional, mas vamos falar racionalmente, sem usar emoção. Torcedor é para torcer, apoiar, cobrar quando tiver que ser cobrado os jogadores e dirigentes, mas cobrar com educação e civilidade, sem agressão, sem dedo na cara, sem esses problemas aí de violência que eu sou totalmente contra, óbvio. Eu acho que as leis deveriam ser um pouco mais rígidas em relação à violência no esporte futebol, que é o esporte mais praticado no Brasil. Então, vamos falar assim. Então, eu queria saber de você, torcedor, principalmente do torcedor. Você tem alguma luz no fim do túnel? Você consegue enxergar alguma melhora? Mano, vazou o vídeo do cara lá, Recorrer. Cara... Nós estamos em 2026, é uma música da década de 50, eu acho que é Tupi-Guarani, que é a língua nativa do Brasil, tá? Português é uma língua que não é nossa língua originária é o Tupi-Guarani, é a língua do Brasil, o idioma. Então, mano, pra que isso, velho? Cara, os caras é velho, mano.
Eu fico triste com isso. Porque isso é praticamente em todos os clubes, cara. Isso vai ter no meu, mano. Então, porra, no clube que eu torço, né? Então, assim, é feio, mano. Você vira motivo de chacota do pessoal, dos rivais, de todos os outros. É realmente muito triste. Eu gostaria que você me dissesse: você acha que tem alguma luz no fim do túnel? É para médio prazo? É para longo prazo? O que você acha que vai mudar? Quem que deve entrar lá? Vai ter eleição? Estão falando de 3 candidatos. Porque eu não vejo luz no fim do túnel. E eu não gostaria de ver o São Paulo sendo comprado por um bilionário para fazer o São Paulo de parquinho de diversão. Veio de John Textor, que fez o que fez, e olha o Botafogo como é que tá, numa crise financeira gigantesca. Assim, mas ganhou uma Libertadores. O clube não tinha nenhum. O São Paulo não precisa ganhar uma Libertadores e se afundar e duplicar, deve mais de 1 bi e vira 2 bi. Não precisa disso, entendeu? Já tem 3. Mas o Flamengo ganhou 4. Irmão, o mais importante é o clube ficar estruturado. Para quê? Um clube estruturado vai brigar por títulos e vai conseguir... vou dar uma pausa aqui. Um clube estruturado vai conseguir disputar mais títulos. Vi de São Paulo e Palmeiras. Se estruturaram. O Galo lá atrás, em 2020 ou 2021, não me engano, se eu não me engano, ele foi injetado dinheiro e conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Aí o Palmeiras voltou a ganhar, o Flamengo voltou a ganhar, aí veio o Botafogo, ganhou o Brasileiro e a Libertadores, aí voltou o Flamengo, ganhou o Brasileiro e a Libertadores, e o que aconteceu com o Galo? Sumiu do cenário, disputou a final, perdeu com um homem a mais, pro Botafogo. Vamos lá, o Botafogo se desmanchou, cara, passou vergonha no ano seguinte. Vamos lá... O Cruzeiro veio agora, mas brigou ano passado, mas começou muito mal esse ano. Então, se o Corinthians ganhou, mas o Corinthians às vezes ganha, mas é por coisas, vamos dizer assim, místicas, sobrenaturais, coisas assim impressionantes, né? Quase tem mais coisas nos bastidores. Mas do resto, cara, são 2 clubes que estão estruturados, estão bem financeiramente, colocou a casa em ordem, teve profissionais competentes para colocar a casa em ordem e estão colhendo os frutos. E o São Paulo está parado no tempo, como todos os outros. Então, assim, eu acho que a crise do São Paulo está muito grande, até porque o Corinthians, que deve 3 bi, pelo menos ganhou a Copa do Brasil ano passado, o Paulista, e ganhou a Supercopa esse ano. Mas é um jogo de jogo único, então não tem muita ênfase assim durante a temporada. Se você ganhar só isso, não valeu de nada para um time grande. Então, assim, o Corinthians, por mais que tenha dificuldades maiores ainda de financeira, né, consegue arrecadar mais, tem maior torcida, mas conseguiu um grande título ano passado, que foi a Copa do Brasil, e que ninguém dava nada. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil em que? Em 23? Agora me fugiu da memória, acho que foi em 23. Que foi algo também assim, algo que foi fora da curva, mas só. E veio passando por algumas eliminações até vergonhosas. Outras não, né? Outras, caiu pro Botafogo. O Botafogo chegou a ser o campeão naquele ano. No ano seguinte caiu para a LDU. Jogou mal no primeiro jogo. E aqui, pior ainda perdeu os 2 jogos, né? Enfim, aí eu acho que não é uma vergonha. Mas Mirassol, que foi mais no passado, Água Santa, Novo Horizontino, LDU nos pênaltis na Sul-Americana, que o Ramos Rodrigues não quis bater o pênalti. Então tem alguns jogos que foram a derrota de 5-0 na final do Paulista, os 4-0 na final do Paulista no jogo de volta contra o Palmeiras, os 5-0 no Campeonato Brasileiro. Então teve alguns jogos que foram fora da curva. Mas o São Paulo precisa reagir. Então você, torcedor, tem alguma ideia de como o São Paulo vai reagir? O que você espera do São Paulo como estrutura, clube, dirigentes, que vai ter a eleição agora? O que você acha que eles vão conseguir fazer? Vai melhorar? Eles vão cortar os gastos, fechar a torneirinha e trabalhar de forma profissional para o clube se reerguer nos próximos 10 anos? Vamos por 10 anos. Porque nos próximos 3 eu acho que não. Então nos próximos 10 anos, você vê essa perspectiva para o São Paulo?
Cara, vai passar muito por quem vai entrar nessa próxima eleição. Se não, não vai ser 10, vai ser 15, infelizmente. Então, torcedor de São Paulo, torçam, apoiem o time, carreguem esse time para não cair para a Série B do Brasileiro, porque vai ser pior financeiramente, vai ser mais difícil de reestruturar e dependendo de quem entrar, pode ser que o tempo demore mais do que é o esperado, no mínimo de 10 anos. Aí vai aumentar ainda mais esse prazo, vai passar por mais dificuldades ainda. Então, assim, eu como gosto do esporte, eu gostaria que o futebol de todos os clubes estivesse em alto nível. O nosso futebol é baixo. E tem muita gente no meio do futebol ganhando muito e jogando nada, não acertando o passe de 1 metro. Então, quando dirigentes falham nesse ponto, o time, a estrutura do clube fica comprometida. Eu acho que a base também poderia ajudar mais o São Paulo. E foi, vamos dizer assim, eu não tenho nem palavras para falar da base de São Paulo, que era uma das melhores do Brasil, né, uma das melhores do mundo até, vamos dizer assim, porque revelava muito jogador bom. E do nada, velho, sumiu. E os caras não conseguem revelar um lateral para pôr no time profissional. Para mim é uma vergonha. Então, eu espero de você, torcedor, o que você tem a me dizer sobre o São Paulo, sobre as perspectivas do tricolor paulista. São tempos sombrios. Valeu, tamo junto.